Bom, então vamos comentar nesse vídeo sobre as novidades de tecnologia desses últimos dias. Vamos falar sobre o novo modelo do Google, o Gemma 3, que é bem poderoso e que é possível rodar ele usando uma única placa de vídeo, e que se aproxima do DeepSeek R1, por exemplo, e é melhor do que muitos modelos da OpenAI. Vamos comentar sobre as novas funcionalidades da API da OpenAI, que permite a criação de agentes, o que é uma coisa bem interessante. Vamos comentar também sobre o novo modelo da Mistral, de OCR, que permite converter qualquer tipo de imagem em texto com 99% de acurácia. E vamos comentar sobre o fim do SaaS e o início do AaaS, o novo padrão na venda de software, possivelmente. Agent as a Service. Bom, vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então nesses últimos dias o Google lançou o Gemma 3, um novo modelo aberto, a princípio, de última geração e que foi criado com as mesmas tecnologias do Gemini 2.0. E o modelo utiliza uma janela de contexto de 128 mil tokens. Praticamente todos os modelos hoje em dia utilizam esse mesmo tamanho aí de janela de contexto. Só que o grande lance é esse gráfico aqui. Olhem só isso daqui. A princípio, o Gemma 3, de 27 bilhões de parâmetros, o maior modelo dessa série Gemma, no score do chatbot Arena, ele tá fazendo 1.338 pontos, enquanto o DeepSeek R1 tá fazendo 1.363 pontos. Então a gente consegue ver que ele é melhor, por exemplo, do que o O3 Mini da OpenAI, e melhor que o Llama 3 da Meta. Só que olhem só aqui embaixo. Isso aqui é uma estimativa de quantas placas de vídeo são necessárias para rodar o modelo. Para rodar, por exemplo, o DeepSeek R1 são necessárias 32 placas de vídeo H100 da NVIDIA. Enquanto para rodar o Gemma 3, 27 bilhões de parâmetros, é necessário apenas uma NVIDIA H100. Então o que isso significa? Que é um modelo leve, na teoria. Claro que uma H100 da NVIDIA é uma placa poderosa, muito melhor que uma 5090 da NVIDIA, que é usada para jogos. Só que mesmo assim, a gente vê ali que comparando com os outros modelos, é necessário apenas uma placa de vídeo dessa para rodar o negócio. E atingir ali praticamente o mesmo nível de pontuação naquele benchmark. Só que o lance é o seguinte, além desse modelo de 27 bilhões de parâmetros, que precisa dessa única H100 para rodar, eles também lançaram outros modelos mais simples, de 1 bilhão de parâmetros, 4 bilhões e 12 bilhões. E esses modelos mais simples, tu consegue rodar eles dentro de um celular. Então esse é o grande lance, eles estão criando modelos mais simples pra gente conseguir rodar dentro de um celular. Que vão ser tão poderosos quanto os grandes modelos, mas que vão poder rodar localmente dentro de um dispositivo pequeno. O que vai fazer com que essas IAs que estão surgindo sejam muito mais eficientes. A gente vai poder fazer muito mais coisas usando isso. Mas olhem só isso daqui. O Google DeepMind, que criou esse modelo, eles fizeram aqui um relatório técnico do Gemma 3. E é engraçado, né? Porque o nome Gemma é o nome daquela personagem da série Ruptura, Severance, que lançou a segunda temporada aí recentemente. Quantos de vocês estão assistindo Ruptura? É uma série muito louca. E que é engraçado que é uma série que dialoga com esse mundo corporativo de grandes empresas. Se tu parar pra pensar, toda grande empresa se parece muito com a empresa do Ruptura. E bom, o nome desse novo modelo é o mesmo nome dessa personagem. Será que o pessoal do Google gostou tanto da série pra pôr esse nome? Ou não tem nada a ver? Enfim. Bom, mas nesse documento aqui do Google, eles explicam como é que funciona o Gemma 3, toda a explicação técnica de como é que o negócio realmente funciona, mas olhem isso daqui, isso aqui é bem interessante. Eles colocaram esse exemplo aqui, que tu poderia mandar ali uma foto de uma conta de um restaurante, mandando um prompt, por exemplo, falando ali, eu apenas comi uma fatia de carne, quanto que eu deveria pagar? Inclua 18% de gorjeta. E se a gente reparar nessa imagem, aparentemente é um restaurante em Zurique, na Suíça, onde tem aqui tudo que foi gasto, enfim. E interessante que o Gemma 3 conseguiu pegar essa imagem, analisar isso daqui e dar uma resposta satisfatória, dividindo ali o pedaço de carne, enfim, incluindo a gorjeta. E o que eles estão querendo dizer aqui com esse exemplo é que ele é um modelo multimodal. Ele consegue ver imagens e texto também. E é engraçado, né? Todo mundo passa por esse tipo de situação todos os dias, de sair com os amigos e ter que dividir a conta depois. E é sempre um saco ficar racionalizando tudo isso. Mas agora a gente tem LLMs, tem IAs, que ajudam nesse tipo de coisa. Nossa, com certeza os restaurantes daqui a pouco vão estar incluindo esse tipo de funcionalidade na hora de tu pagar a conta. Pedir para uma IA dividir o valor automaticamente para você. Ó, se não existe ainda isso, com certeza alguém pode criar esse negócio. Iria facilitar muito a vida. Então, enfim, esse é o novo modelo do Google, o Gemma 3, e que agora também o Google criou o que eles estão chamando de Gemmaverse, onde a comunidade pode criar coisas aqui usando esses modelos e compartilhar com as pessoas. Funcionalidades usando esse modelo de IA como base. Então é uma coisa bem interessante. Mas bom, fora isso, uma notícia bem interessante aí que surgiu nesses últimos dias é que a OpenAI está aumentando as capacidades ali da API deles em relação a agentes. Sim, já existia na API da OpenAI
o que eles chamavam de Assistants API, que era uma forma basicamente ali de você criar um agente, condicionar prompts ali para fazer coisas. Só que agora eles vão estar mudando isso aqui, porque eles estão chamando de Responses API. Mas o que isso significa? Bom, eles fizeram um post aqui explicando o negócio, mas basicamente é essa tendência da empresa de estar indo cada vez mais para essa palavra chamada de agentes. Novas ferramentas que vão ajudar as pessoas, os desenvolvedores, a construírem agentes. E é até interessante essa imagem que eles colocaram aqui, que a princípio eles colocam aqui agentes que estão interagindo aqui com algumas funcionalidades, como por exemplo um agente de CRM, que está pegando aqui uma resposta e está fazendo um update no Salesforce, por exemplo, que é uma ferramenta de CRM usada por grandes empresas. E assim, por incrível que pareça, até então, até esse lançamento aqui que aconteceu nos últimos dias, não era possível usar a API da OpenAI para fazer pesquisas. Sim, aquela funcionalidade do ChatGPT de você pedir para ele pesquisar coisas na internet não funcionava na API até agora. Os modelos da OpenAI não iriam fazer pesquisas ali no Bing, por exemplo, usando a API da OpenAI quando você mandasse um prompt. Só que agora, se a gente vem aqui no playground da API da OpenAI, a gente vê que agora existe essa funcionalidade chamada de Web Search Preview. E eu até fiz alguns testes aqui, fiz uma requisição aqui bem simples, perguntando aqui para a API da OpenAI, usando esse novo recurso, quais seriam as notícias do Brasil hoje. Ele que falou, né, que, sei lá, acusações contra o Jair Bolsonaro, a Polícia Federal acusou formalmente o ex-presidente, ou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura do encontro de prefeitos e prefeitas em Brasília, ou que cientistas brasileiros e britânicos descobriram uma ilha submersa do tamanho da Islândia, localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira. Enfim, então o negócio realmente funciona. E o objetivo deles é conseguir transformar a API de uma forma que ela seja cada vez mais amigável para a criação de agentes, ou seja, uma concatenação de prompts que vão poder fazer tarefas para um determinado usuário. Isso aqui não vai funcionar apenas para pesquisa, mas também para um novo recurso chamado de Computer Use, que é basicamente colocar o ChatGPT para fazer buscas em um browser, executar tarefas dentro de um navegador, de certa forma. E assim, eles estão completamente focando agora nessa parte de agentes. Eles estão lançando também o que eles estão chamando de Agents SDK, que é todo um conjunto de funções que vai ajudar o desenvolvedor a criar agentes usando a API da OpenAI. Sei lá, tu criar toda uma aplicação ali que usa esses recursos, que o usuário vai fazer uma requisição, vai pedir alguma coisa e o agente vai ficar trabalhando para esse usuário. O que é uma coisa bem interessante. E até recentemente aquela empresa Mistral, empresa francesa de IA, que compete com a OpenAI e com as empresas americanas, eles lançaram esse novo modelo aqui, chamado de Mistral OCR. E OCR significa Optical Character Recognition, que é basicamente aquela funcionalidade de você passar um documento, uma foto, e esse mecanismo de OCR consegue digitalizar essa foto, essa imagem. Só que isso não é nenhuma novidade, isso já existe há muitos anos, na verdade. Só que o grande lance desse negócio é a acurácia em fazer essa conversão. Aqui tem alguns exemplos que eles mostram. Então, esse daqui seria um documento original, uma foto de um artigo, por exemplo, e quando tu passa por essa IA, ela converte tudo para um texto selecionável, para um texto copiável. E o negócio fica perfeito. Ou isso daqui é um artigo com várias fórmulas matemáticas e o negócio converte totalmente para texto de forma perfeita. Ou até outras línguas ali, ele consegue converter esse negócio também. Então é realmente impressionante. Ó, uma foto aqui que foi batida de um pedaço de texto e ele converte com 99% de acurácia. E todos esses modelos que estão surgindo estão levantando uma questão bem curiosa. E que até nesses últimos dias o pessoal estava discutindo no Reddit sobre isso. Por exemplo, se os agentes de IA, eles estão matando o SaaS, Software as a Service, para dar lugar ao AaaS, Agents as a Service. Sim, o SaaS é o modelo tradicional de venda de software, onde tu oferece um serviço na nuvem, a pessoa cria uma conta ali, né, pela internet e consome o teu software. Como o clássico exemplo do Netflix, que tu cria uma conta, paga por mês e consome ali aquele conteúdo, as séries. Só que muita gente está dizendo que agora vai surgir esse AaaS, ou isso vai dominar o SaaS. Então que as empresas vão no fundo criar aplicações usando agentes que vão oferecer um determinado serviço e as pessoas vão pagar por isso. Sei lá, até recentemente, né, tu, criava uma aplicação na nuvem, oferecia algum serviço num site que a pessoa criasse uma conta lá dentro e ela poderia consumir alguma coisa que tu estivesse ofertando. Uma plataforma que a pessoa pagasse para usar. Então o usuário, para conseguir ter acesso àquilo que tu estivesse ofertando, pagava um valor. E do outro lado, tu teria um monte de desenvolvedor ali, né, programando o negócio. Ou se você fosse um solo founder, tu poderia estar ofertando isso daqui sem precisar de uma equipe. Tu mesmo poderia estar oferecendo ali um serviço pago na internet para as pessoas. Então normalmente existiriam desenvolvedores mantendo aquela plataforma SaaS funcionando, com usuários pagando por isso. Então esse aqui seria o SaaS clássico. Só que muita gente está dizendo que agora vai surgir uma nova onda de desenvolvimento de software e oferta de produtos na internet. Que vai ter uma nuvem, só que tu vai oferecer um serviço que é basicamente baseado em prompts, em vários prompts que vão estar condicionados
e que vão interagir ali com as APIs dessas outras empresas. E tu vai ter um usuário que, para consumir esse serviço que tu está prestando, vai pagar um valor por isso. E talvez, em vez de existirem vários desenvolvedores mantendo isso aqui funcionando, tu vai começar a ter robôs ali, IAs, participando do desenvolvimento dessas plataformas também. Vão estar ajudando no desenvolvimento desse serviço. E esse seria o conceito de AS. Agents as a Service. E talvez alguns desenvolvedores nem sejam mais utilizados, né, se a gente parar pra pensar. Alguns com certeza vão continuar existindo, mas muito também do desenvolvimento dessas plataformas vão acontecer com a própria IA. E essas APIs aqui que vão ser criadas nesses sistemas AS vão depender, sei lá, da API da OpenAI, da Mistral, do próprio Google, que vão fornecer esses serviços ali para a aplicação que tu estiver criando e vão realizar ali a tarefa que você estiver ofertando para o teu usuário. Então, digamos que esse usuário aqui quer simplesmente converter um documento, por exemplo, em imagem para texto. Tu poderia criar uma aplicação que fizesse isso, queria se comunicar com a API lá da Mistral, que a gente acabou de ver ali, de OCR, queria mandar uma resposta de volta e iria converter esse documento para o usuário. E tu iria, sei lá, tirar um dinheiro em cima disso do cara, oferecendo um serviço desse. Óbvio que isso aqui é só um exemplo simples, já deve ter um monte de gente fazendo isso, na verdade. Mas essa seria a teoria por trás desse novo desenvolvimento de software baseado em agentes. Então, enfim, a gente vê que tá surgindo aí vários modelos novos toda semana, basicamente. E é legal que eles estão vindo open source. Com certeza, o DeepSeek R1 fez com que as grandes empresas de tecnologia agora olhassem para isso de uma forma mais aberta. Não à toa o Google está liberando aí o Gemma 3 de forma open source. Então isso é uma coisa bem interessante. E será que daqui a pouco vão criar um agente para criar vídeos para o YouTube? O Felipe Deschamps, por exemplo, ele já criou alguma coisa parecida. Ele falou disso em um vídeo aí recente dele. Olha só isso daqui. Na minha frente eu tenho um script que faz a edição dos vídeos, né? É um script que ele faz uma coisa simples, na verdade. Ele vai buscar momentos de silêncio no início e no fim desse segmento para remover esse silêncio e aí colocar um segmento atrás do outro e fazer a renderização final desse vídeo. E esse vídeo, esse binário que sai, é o que vai ser feito o upload no YouTube. Tudo está sendo dominado pela IA. Essa é a grande verdade.